Machado de Assis está entre os 100 maiores gênios da literatura universal, segundo um dos mais influentes críticos literários, o americano Harold Bloom. No país, o reconhecimento dos leitores e escritores brasileiros. Moacir Scliar compara Machado ao famoso escritor inglês William Shakespeare. Ele é um dos grandes intérpretes do Brasil. Ele fez na ficção aquilo que o Gilberto Freire, Caio Prado Júnior, Sérgio Buarque de Holanda e outros fizeram no ensaio. Ele retratou o Brasil da virada do século XIX para o século XX. E ele foi um grande intérprete da condição humana. Quer dizer, ele falou de coisas fundamentais na vida das pessoas. O ciúme, a inveja, a paixão, né? Ele era, digamos assim, um Shakespeare brasileiro. Uma conquista difícil de imaginar para quem nasceu pobre, não chegou à universidade e ainda enfrentou problemas de saúde. Joaquim Maria Machado de Assis nasceu em 21 de junho de 1839, no Rio de Janeiro, e morreu no dia 29 de setembro de 1908. Ele era filho de uma lavadeira e de um pintor, neto de escravos. Teve que trabalhar desde a infância. Ele era um menino pobre, nascido num morro do Rio de Janeiro, né? Mulato, descendente de escravos, né? Doente, sofria de epilepsia, um menino que não foi à escola, que perdeu a mãe, a irmã, uma madrinha que cuidava dele, e mesmo assim ele conseguiu superar tudo isso. Não só é uma lição de vida, como é uma lição para o Brasil, né? Ele mostra que o nosso povo é feito de gente que, apesar de tudo, consegue dar a volta por cima. Machado de Assis era um mestre em retratar a condição humana na construção dos personagens. Classificar os casos. Naquela época, a psicologia estava ainda engatinhando, ainda que ele tenha sido contemporâneo de Freud, mas ele tinha essa capacidade, né, de captar os traços psicológicos dos seus personagens de uma maneira muito intensa. Todo leitor, né, e ele, ao fim e ao cabo, ele quer se identificar com os personagens. Ele quer reconhecer nos personagens traços seus ou traços de pessoas que eles conhecem, né? E Machado de Assis consegue isso. Por isso que ele era um escritor de grande público, né? E continua sendo. Ele é uma coisa assim surpreendente, porque nós estamos falando de um escritor que escreveu no século XIX, com a linguagem do século XIX, e que, no entanto, é lido com prazer, né, um século depois. Scliar, que também é médico, vai abordar o tema da medicina na vida de Machado de Assis durante as homenagens da Academia Brasileira de Letras ao seu fundador e primeiro presidente. Machado tinha muito a ver com a medicina. Primeiro porque ele era doente, né? Ele sofria de uma doença que hoje é perfeitamente tratável, mas que na época era muito penosa, que era a epilepsia. Ele tinha convulsões, ele desmaiava, e era uma coisa assim muito penosa para ele. A história na qual ele mais fala da medicina é o Alienista, né? Aí ele fala de um psiquiatra da época, né, como eram chamados, os alienistas eram os psiquiatras da época, e esse é um cara que administra um hospício na cidade de Itaguaí, né? A história é fictícia, embora a cidade de fato exista, né? O jornalismo também teve um papel importante na formação do escritor. Ele tinha um talento genial, teve uma formação autodidata e um treinamento, não esqueça que ele foi jornalista também, né? Isso é um treinamento extraordinário. O jornalismo é o maior treinamento que existe para todos. Mário Quintana, Érico Veríssimo, todos os grandes, o próprio Drummond, Bandeira, etc. e tal.
O jornalismo, como eu digo, o jornalismo é um treinamento feroz. De um ponto de vista, eu diria, do conhecimento global da língua, só Bernardo Guimarães, Alencar e Euclides da Cunha dominavam tão bem. Agora, ele, de um ponto de vista de conteúdo, é diferente. Aí ele está acima de todos e de todos os ficcionistas da época. Não nos primeiros romances, nem nas crônicas, onde ele é bom mesmo e é genial, indiscutivelmente entre os grandes contistas, entre os primeiros da literatura ocidental, e eu conheço bastante.